Iniciando então o nosso trabalho de hoje, o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte primeira das causas primárias, capítulo 3 da criação. Nós vamos então entrar no item formação dos seres vivos. E aqui nós veremos, Kardec trazendo para nós algumas questões do item da questão número 43 até a número 49, ou seja, são ali 7 questões. E, claro, é impossível trazer qualquer tipo de fundamento para esse tipo de tema apenas em 7 questões. Então, como a gente vai analisar a proposta de Kardec, claro que depois ele vai explorar um pouco mais isso lá no livro A Gênese, quando no capítulo 10 ele vai apresentar para nós sobre a gênese orgânica. Ele vai falar sobre a formação primária dos seres vivos, princípio vital, geração espontânea, que era a teoria da época, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, a escala dos seres vivos e até então chegar na formação do homem. Então, inicialmente, como o próprio nome desse livro, A Gênese, que é o desdobramento dessa primeira parte do Livro dos Espíritos, a grande proposta de Kardec era exatamente trazer uma visão científica da origem da vida, da formação de tudo, para que pudesse contrastar com a visão religiosa que se tinha do livro Gênesis. Então nós temos Gênesis versus a Gênese. Então ele procurava trazer todos os conhecimentos da época para explicar exatamente desde o início da formação do universo, para falar sobre a formação dos mundos, falar sobre a formação orgânica que a gente está estudando agora, para depois então começar a entrar na área do espírito para falar sobre a gênese espiritual, que é o início da vida espiritual. E de lá para cá, além das próprias teorias que eram vigentes naquela época, nós tivemos também, com o passar do tempo, com a evolução da própria ciência, André Luiz chegando ali no século XX, trazendo para nós, no seu livro A Evolução em Dois Mundos, só para a gente lembrar aqui, vou pegar a mensagem introdutória de André Luiz com Valdo Vieira. Ele coloca assim para nós, temos aqui uma introdução de Emmanuel, assinada lá em Pedro Leopoldo, no dia 21 de julho de 1958. Bom dia, Brás, bom dia, embaixador. Então, em 58, então de lá para cá, André Luiz também trouxe para nós, nessa obra, Evolução em Dois Mundos, que nós tivemos, o prazer de estudar, fala exatamente sobre isso. A evolução em dois mundos, no mundo material e no mundo espiritual. Então, como nós já fizemos a leitura desse livro, inclusive, muita discussão se tem em torno de alguns temas que André Luiz apresenta, porque ou a ciência ainda não abordou esse tema, ou a ciência está desenvolvendo determinados temas. E André Luiz trouxe para nós sobre a origem de tudo isso. Aqui nessas são páginas breves, que também, como a gente lembra, é sempre importante observar que a proposta não é trazer um estudo científico, mas despertar em nós a visão do espírito a respeito daquilo que acontece no nosso mundo. Então, essa que é a ideia principal. E também, como já comentamos, o livro A Gênese, quando ele foi então publicado em 68, ele foi republicado pelo CELD, o Centro Espírita Leon Denis, e ele, nessa parte principalmente relacionada com a ciência, vieram muitos e muitos rodapés trazendo atualizações, para explicar qual era a visão que se tinha naquela época e qual a visão que nós temos atualmente. Então, também para fazer uma atualização, porque existe uma grande diferença quando nós falamos na visão de Kardec da sua época e na visão que nós temos hoje do nosso mundo, daquilo que o Espiritismo evoluiu da época de Kardec até os tempos de hoje, e muitas vezes encontramos algum debate trazendo para nós aquela visão
de que a doutrina espírita se encontra desatualizada, exatamente porque o foco está nesse aspecto científico. E nisso não há dúvidas de que a ciência evoluiu. A visão que havia naquela época é uma visão completamente da que nós temos hoje, né? Mais de 1,5 séculos depois, então é muito natural que essas informações sejam atualizadas, assim como as próprias informações que nós temos hoje, daqui a 50 anos, essas informações também serão atualizadas. Então, quando se fala em doutrina espírita, nessa proposta de Kardec de trazer essas informações científicas, a ideia era exatamente para que nós compreendêssemos que a importância da base científica nas pesquisas e nas investigações sobre a origem de tudo aquilo que diz respeito ao nosso mundo, mais uma vez, para poder mudar o pensamento daquela época em que o pensamento religioso era muito forte, era muito profundo nas pessoas. A ideia de que Deus criou o mundo em 6 dias, a ideia de que o homem foi criado a partir do barro, isso não metaforicamente, mas de uma forma real, concreta, né? Que Adão e Eva foram os primeiros seres habitantes aqui do nosso mundo. Então, quando Kardec traz para nós a origem dos primeiros seres unicelulares, quando vai trazendo para nós sobre a evolução e tudo mais, até mesmo ele acabou pegando um período de desatualização, porque quando nós falávamos o Livro dos Espíritos, foi publicado em 1857. Em 1859, se eu não me engano, 58 ou 59, o livro A Evolução das Espécies de Darwin foi publicado. E trazia uma visão completamente nova para aquilo que os cientistas traziam na época, que era a respeito de uma geração espontânea, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, e também sobre a visão religiosa do Gênesis. E aí Darwin trouxe então uma nova proposta falando sobre a evolução das espécies. E Kardec estava exatamente nesse período de transição, em que essa proposta, tanto de Charles Darwin, como de Alfred Wallace, que a gente já estudou também sobre ele, inclusive que ele tinha uma relação muito próxima com a doutrina espírita. Então, os dois trouxeram para nós essa proposta que estava em desenvolvimento. Então, os jornais criticando, nós tínhamos as academias recusando aquela ideia, a religião atacando. Então, Kardec via aquela proposta sobre evolução, mas ele tomou muito cuidado para fazer essa abordagem sobre aquela teoria, né? Então, muita coisa acontecendo, principalmente no século XIX, que era uma época em que muitas descobertas surgiam, que era aquele período em que a ciência adquiriu uma independência para poder manifestar suas ideias sem a restrição da Igreja, que durante muito tempo acabou limitando o desenvolvimento científico, porque a Igreja selecionava o que vai ser publicado, por que vai ser publicado, de que forma que isso entra em acordo com os textos sagrados. Então, quando a ciência adquiriu essa independência a partir do século XVIII, principalmente, 1700 e alguma coisa para frente, ali então muita coisa estava acontecendo na química, na física, na biologia, que embora, né, como o próprio Darwin se colocava, né, se classificava como outros pesquisadores também, como naturalistas, que eram aquelas pessoas que tinham conhecimento genérico sobre temas da natureza. E agora a gente lembrou, né, que hoje nós temos não naturalistas, mas nós temos cientistas nas áreas das ciências naturais, só que ciências bastante definidas agora. Então não eram apenas aventureiros, pesquisadores, pessoas que faziam várias coisas ao mesmo tempo com muitas descobertas, né? A eletricidade, o telefone, o telégrafo, tabela periódica, física, biologia, tudo acontecendo naquele período. E naquela época a gente vai lembrar que era tudo muito demorado. Não havia, né, esse meio de comunicação tão rápido como nós temos hoje. Então, as teorias que eram apresentadas nos livros eram teorias do momento. E os países também não tinham aquela facilidade de comunicação e muitas vezes até uma rixa. Por exemplo, um pesquisador inglês trazia uma ideia e um pesquisador francês trazia outra ideia. Então, aquele sentimento nacionalista era muito forte.
Então havia uma discussão muito grande em torno dessas descobertas. Então, quando se fala em origem da vida, que é ainda para nós uma teoria que é um desafio, né, para tentarmos entender como tudo começou, as teorias de hoje ainda são debatidas, imaginemos naquela época, né, onde nós tínhamos ali a origem de tudo. Então a proposta que nós tínhamos aqui, que nós temos hoje, da doutrina espírita, não é trazer para nós aqui uma pesquisa, trazendo aqui teses de quem são hoje os cientistas que fazem pesquisas, quais foram as suas conclusões, quais os métodos que eles aplicaram. Não é o nosso objetivo. Mas é fazer com que o porquê da doutrina espírita abordar isso e que conclusão nós podemos chegar a partir dessa nova visão. Então essa é a nossa proposta. Então nós vimos aqui nos itens anteriores, né? Bom dia, Maza, bom dia. Nós vimos aqui nos itens anteriores, nesse capítulo número 3 da criação, e falamos sobre a formação dos mundos, trazendo aqui essas ideias, né, de como tudo começou, se o universo tem limite, quais eram as forças que agiam no universo que naquela época estava ainda sendo desvendadas, né? Estavam ainda em início de descoberta, como Deus criou o universo, uma pergunta que Kardec faz, que vai exatamente ali em contraste com aquilo que a ciência apresenta para nós, não colocando Deus como um elemento dessa equação, mas simplesmente falando de forças da natureza, né, que juntam os elementos, vão agregando a matéria no espaço e criando esses astros que nós conhecemos hoje, né? Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Mas os espíritos aqui, claro, respondem, né, de forma poética, como nós vimos, né? Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras de Gênesis. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, até os espíritos, inclusive, né, que muitas vezes a gente não considera esse aspecto, né, os espíritos tinham muita paciência para responder essas questões, porque eram ali os primeiros canais de comunicação com o plano espiritual, e Kardec, claro, né, querendo compreender essa nova visão sobre a realidade que nós vivemos, fazia perguntas que eram bastante pertinentes para a época, né, e para as dúvidas que se tinham. E os espíritos ali preocupados em trabalhar pela transformação do nosso mundo. Mas pacientemente, então, eles respondiam a essas questões que Kardec apresentava. Que hoje não seria diferente, nós faríamos talvez muito mais perguntas, né? E principalmente, né, Brasa, havia ali um limite que os espíritos poderiam avançar para que não antecipasse aquilo que cabia às nossas próprias pesquisas. Então tudo deveria vir no seu tempo. Então o que eles respondiam era exatamente estimular essa nova visão, porque mais uma vez a grande preocupação era quebrar aquela visão dogmática que se tinha, que havia sido apresentado pelas religiões, tanto religião católica, como as religiões protestantes da época, como também outras visões religiosas. Então, trazendo assim, dizendo que sim, é possível conciliar a visão do espírito com a visão da ciência, mas ambas devem trabalhar juntas. Então, esse era o grande desafio que o espiritismo tinha, de entrar no meio desses dois grupos, o grupo da ciência e o grupo da religião. E o espiritismo vem trazendo ali, dizendo que o espiritismo já não tem mais uma filosofia, não é uma filosofia dogmática, e ao mesmo tempo a ciência não deve ser essencialmente materialista, mas deve haver um equilíbrio na visão dos dois, porque as coisas não começaram simplesmente no mundo material e também não começaram miraculosamente no mundo espiritual. Então houve ali um processo, e esse processo a doutrina espírita então se propôs a nos ajudar a ter esse melhor entendimento. Ele falava aqui sobre a formação dos mundos, sobre os cometas, sobre o mundo desaparecer e criar novos mundos, como é que o tempo de formação do nosso planeta, da Terra, por exemplo, né, que ele coloca. E aí então os espíritos até colocaram para nós, né, só um louco quem pretenda sabê-lo, né, e agora a gente tem
novas informações baseadas no estudo geológico do nosso planeta e nos estudos astronômicos também, que falam, né, sobre a idade estimada do nosso planeta, a forma como aconteceu. Inclusive ontem mesmo foi publicado um artigo interessante anunciando de pesquisadores ingleses, astrônomos ingleses, haviam ali trazido uma nova conclusão sobre a formação dos mundos, né, de planetas que doam parte do seu material para a formação de um planeta intermediário. Então são teorias que vão sendo apresentadas, baseados agora na lógica e muitas informações que são coletadas a partir das investigações e dos equipamentos, da tecnologia que nós temos hoje. Então, é um campo em constante evolução, todas as áreas. Então vamos lá, formação dos seres vivos. Essa é a proposta de Kardec. Antes de iniciarmos, eu queria trazer para vocês aqui, da nossa IA, a nossa inteligência artificial, algumas respostas que eu fui propondo aqui para o nosso sistema sobre a visão que nós temos na atualidade e conhecermos um pouquinho também daquilo que era trazido no passado. Então, a primeira pergunta que Kardec fez, quando começou a Terra a ser povoada, fiz exatamente essa mesma pergunta, quando a Terra começou a ser povoada? E a informação que nós temos hoje, que é a informação da nossa ciência atual, ele coloca o seguinte: acredita-se que os primeiros seres humanos tenham surgido na África há aproximadamente 200 mil anos. Então, os seres humanos como nós somos hoje, com as suas limitações intelectuais, já que a preocupação que eles tinham era a sobrevivência e era lidar com as necessidades que eles tinham naquela época, mas a sua constituição genética já estava pronta para aquilo que nós somos hoje, 200 anos. Né? Então somos muito pequenos, muito simples ainda, se comparado com a idade do nosso planeta, que são 5 bilhões de anos praticamente, 4 bilhões e meio de anos. Nós temos apenas 200 mil anos. Esses primeiros humanos pertenciam à espécie Homo sapiens e, ao longo do tempo, se espalharam para outras partes do mundo. No entanto, é importante ressaltar que a Terra já estava povoada por outras formas de vida muito antes disso. Acredita-se que os primeiros organismos unicelulares tenham surgido há cerca de 3,5 bilhões de anos, enquanto os organismos multicelulares começaram a aparecer há cerca de 600 milhões de anos. A história da vida na Terra é uma jornada fascinante e complexa que abrange bilhões de anos. Então, os seres unicelulares eram pequenas bactérias. E aí essas bactérias começaram a se desenvolver e depois de praticamente 3 bilhões de anos começaram a surgir os primeiros seres unicelulares. Essas são as propostas, as teorias que são apresentadas, já que não é possível fazer uma estimativa correta, nós não temos dados para essa comprovação. Então os cientistas se baseiam numa série de dados para chegar a essas estimativas para a gente poder ter uma ideia. Então essa é a resposta que Kardec perguntou aos espíritos e eles responderam: no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então o que os espíritos disseram, de uma forma bem simples, de uma forma até poética, né, que tudo começou no caos, os elementos estavam em confusão, pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Então, mais uma vez, os espíritos não tinham a preocupação, eles não tinham a preocupação de trazer uma resposta científica, mas exatamente ali ajudar na mudança da visão que nós tínhamos sobre a criação de tudo, em que era aquela visão dogmática, religiosa, que dizia que Deus, num passe de mágica, criou uma coisa de uma hora para outra. Então, essa proposta é exatamente de fazer com que nós comecemos a ver realmente que esse processo natural que o nosso planeta vivenciou, assim como também outros mundos
aí afora do universo, tudo isso é parte de um processo que segue leis que precisam ser respeitadas. As leis da natureza no seu tempo, com os seus elementos, com os seus componentes e os objetivos que vão sendo atingidos. Mas aí a gente já começa a entrar num campo que a gente não compreende. Porque a gente poderia perguntar, por que as coisas são assim? Elas são porque são. Por que Deus criou as coisas dessa forma? Porque essa era a melhor forma de ser criada. Então isso a gente não vai conseguir avançar. Ainda aqui nas nossas questões de estudos aqui da nossa IA, eu perguntei quais as teorias atualmente aceitas sobre as origens das primeiras formas de vida na Terra. Então, se Deus não criou o mundo em 6 dias, e havia então ali uma forma das primeiras manifestações de vida surgirem no nosso planeta, quais eram naquela época? E Kardec estava diretamente influenciado por ela. Por uma delas, especialmente a que é chamada de abiogênese, chamada também de geração espontânea. Geração espontânea, como o próprio nome diz, é algo que surge naturalmente. Dadas as condições químicas, de temperatura, de elementos daquela época em que o nosso planeta passava por aquele período, a gente lembra que o nosso planeta tinha apenas 1 bilhão de anos. Então as condições aqui do nosso planeta eram muitos gases, muitos elementos químicos, sem dúvida nenhuma, era um período inabitável para nós seres humanos hoje que dependemos de oxigênio, dependemos desse ar e da alimentação que nós temos. Mas naquela época, os primeiros seres primitivos, que eram muito resistentes, teriam surgido nesse período de 1 bilhão de anos de idade do nosso planeta. Então havia elementos ali espalhados naquela sopa que havia ali, de elementos químicos, muita eletricidade na nossa atmosfera, uma temperatura asfixiante, e essas condições, por incrível que pareça, teriam então, num determinado momento, começado então a eclodir. Começava então a explodir vida no nosso planeta. Do nada. E aí então, como tem essa máxima que os espíritos dizem para nós, que o nada não cria nada. Mas a geração espontânea traz essa proposta. Vamos a ela aqui para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Que inclusive a gente vai fazer uma comparação depois com a própria ideia de Darwin, que diziam que Darwin não aceitava que a vida teria sido criada por Deus. E falavam que Darwin aceitava essa tal proposta de que a vida surgiu do nada. Mas, na verdade, Darwin não fala sobre isso. Ele fala sobre a evolução das espécies. O modo como elas surgiram, essa é um enigma ainda que o próprio Darwin acabou encontrando, que a gente vai ver um pouquinho sobre a teoria dele aqui embaixo. Então, vamos lá. A biogênese. Geração espontânea. A teoria da abiogênese sugere que a vida se originou a partir de reações químicas complexas que ocorreram na Terra primitiva. De acordo com essa teoria, as condições ambientais da Terra primordial, como a presença de uma atmosfera rica em compostos orgânicos e a ocorrência de descargas elétricas como raios, teriam fornecido a energia necessária para a formação de moléculas orgânicas simples, como aminoácidos, nucleotídeos. Essas moléculas teriam, então, se combinado para formar moléculas mais complexas, como proteínas e ácidos nucleicos, levando ao surgimento da vida. Lembrando que ácidos nucleicos são os ácidos que formam o nosso DNA e o nosso RNA. Então, se a vida depende dessa carga genética, então esses ácidos surgiram a partir dessa combinação de fatores naquele período. Então, essa é a teoria mais aceita, da biogênese da geração espontânea. De novo, Dudu? Vale a pena ler de novo, E a segunda teoria, que hoje também é aceita, panspermia. A teoria da panspermia propõe que a vida na Terra possa ter se originado em outro lugar do universo
e chegado ao nosso planeta por meio de objetos como meteoritos, asteroides ou cometas, que carregavam micro-organismos viáveis. De acordo com essa teoria, esses micro-organismos poderiam ter sobrevivido às condições extremas do espaço, no caso ali, por exemplo, falta de oxigênio, da mesma coisa água congelada, porque os cometas trazem essa água congelada. Então eles teriam sobrevivido a essas condições e chegado à Terra, onde encontraram condições favoráveis para a sobrevivência e o desenvolvimento. E ela conclui aqui para nós. Embora essas teorias sejam as mais discutidas, é importante ressaltar que a origem da vida na Terra ainda é um assunto de pesquisa e debate contínuo. Os cientistas estão investigando diferentes aspectos, como a química pré-biótica, a formação de moléculas orgânicas complexas, as condições dos primeiros ambientes terrestres e as possibilidades de vida em outros planetas ou luas do nosso sistema solar. No caso dessa panspermia, que é essa segunda teoria que fala sobre a vinda de vida de outros astros, ficaria então aquela questão, assim como nós perguntamos antes, se tudo começou no universo a partir de uma explosão que nós chamamos de Big Bang, onde havia ali aquela quantidade imensurável para nós de matéria concentrada, e depois dessa explosão, toda essa matéria se espalhou pelo universo, o que havia antes dessa explosão? Ou lembrando mais uma vez, o nosso Carl Sagan, se Deus criou o universo, quem criou Deus? E nesse caso, se a vida veio de outro planeta, a gente coloca a nossa agulhinha nessa brincadeira. Como essa vida surgiu? Qual a origem dela? Então, a princípio, a nossa ciência hoje traz exatamente essa visão da geração espontânea. Porque, como nós conversamos ontem, na introdução do nosso livro Loucura e Obsessão, a respeito do que foi comentado pelo Filomeno de Miranda, trazendo para nós que a ciência hoje, ou as neurociências, ou as ciências que estudam a mente, procuram as causas dos distúrbios mentais, no caso da loucura, como ele coloca, mas nós estendemos também para outras áreas da saúde mental, procurando apenas na matéria, procurando no cérebro, procurando no organismo e nas condições viventes do indivíduo, aqui no nosso mundo, a origem desses distúrbios. Ignorando, por exemplo, toda a carga emocional, toda a carga intelectual que o indivíduo traz das suas existências anteriores. Então, o espírito como ser imortal não é considerado, a reencarnação como um processo natural também não é considerada, então tudo se concentra na matéria. Então a nossa ciência vai até onde ela pode, dentro do limite das suas investigações. E mais uma vez, reforçamos sempre, a ciência não é inimiga das religiões. É que o objeto de pesquisa das ciências precisam de elementos que são palpáveis, que são mensuráveis, que são concretos para que ela possa ter uma conclusão. A ciência não se baseia na fé. A ciência não se baseia numa crença, não se baseia num dogma, mas se baseia em fatos. Por isso, então, quando a gente fala assim que a ciência, ela quer derrubar Deus, não quer derrubar Deus. Desde que a ciência tenha condições de provar a existência de Deus, ela se torna absolutamente harmônica. Estou só trazendo um exemplo a respeito de Deus, A mesma coisa da vida. Mas a vida surgiu a partir de princípios espirituais que haviam, então, ali espalhados pelo universo, e como André Luiz traz para nós de uma forma tão poética, os engenheiros do universo, os arquitetos espirituais, são eles, então, que trouxeram esses elementos no planeta, fazendo com que eles se desenvolvessem. Mas a ciência não pode se basear na suposição de que vida espiritual foi trazida para o nosso planeta para estimular o desenvolvimento dessa matéria orgânica. Porque não tem como se provar isso. Então, por enquanto, a visão da nossa ciência é, até se prove o contrário,
Ou a vida surgiu espontaneamente, porque é a única resposta que nós podemos ter, ou essa vida veio do espaço. Por enquanto não tem outra teoria. Da mesma forma que o universo surgiu a partir de uma grande explosão, baseado nessa expansão constante que nós vemos hoje, as estrelas estão se afastando cada vez mais. A dedução é, se elas estão se afastando, quer dizer que houve um momento em que elas estavam todas juntas. E aí então, se nós juntarmos toda a matéria do universo num único ponto, talvez esse tenha sido a origem de tudo. Então é assim que a ciência trabalha, ela vai deduzindo a partir das observações. Se nós não temos uma resposta, uma teoria fica ali então vigente, até que se prove o contrário. Então, por enquanto, essa é a teoria que nós temos hoje da geração espontânea. Inclusive, cientistas na década de 1950, na Inglaterra, se eu não me engano, fizeram algumas experiências. Eles simularam em laboratório aquela que seria a atmosfera e aqueles que seriam os primeiros elementos que havia aqui no nosso planeta quando a vida surgiu. Então, determinados elementos que a gente vai ver aqui em seguida, elementos químicos, eletricidade e tal, eles simularam isso no laboratório e acabaram criando matéria orgânica, o que despertou a curiosidade. Opa, criamos vida em laboratório. Não, alto lá. Vocês criaram uma matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Durante muito tempo, a matéria orgânica foi entendida como material vivo. Ou seja, se é vivo, é estudado pela química orgânica. Se não é vivo, estudado pela química inorgânica. Só que perceberam que, na verdade, a química orgânica é aquela que traz componentes de carbono. E isso é o que importava. Então, esses componentes de carbono eram o que davam origem a essas cadeias que são formadas de proteínas, de aminoácidos e outros elementos. Então, esses cientistas criaram essa cadeia de aminoácidos em laboratório. Ele falava, opa, já conseguimos alcançar alguma coisa. Só falta agora criar vida. Mas pelo menos a estrutura base já começou a dar resultados. Então, é assim que a gente vê as tentativas, as propostas da ciência para explicar aquilo que a princípio é inexplicável. Mas essas teorias têm o seu fundamento. Não são teorias que simplesmente aparecem trazendo ali algo miraculoso. É tudo baseado em observação. Dudu colocou lá em cima, né? A química pré-biótica estuda as reações químicas ou os processos que poderiam ter contribuído para o surgimento do primeiro ser vivo no nosso planeta, sendo que as condições de estudo dessas reações devem reproduzir ambientes que um dia existiram ou ainda existem em nosso planeta, que é exatamente o que eu estava comentando com vocês. Essa química pré-biótica procurava criar essas situações, simulando ali ambientes daquele período, para fazer com que essa matéria orgânica surgisse. Mas vamos em frente. Dentro daquela teoria da geração espontânea, nós tínhamos um teórico chamado Oparin. Então, e claro, Oparin, que era um russo, acabou tendo exatamente a teoria de Oparin, que era exatamente uma dessas teorias que traziam essa proposta da geração espontânea. Então diz assim para nós: a teoria de Oparin, também conhecida como teoria da sopa primordial, foi proposta pelo bioquímico russo Alexandre Oparin em 1924. Então a gente lembra, Kardec trouxe essa visão em 57, em 60 veio a segunda edição do Livro dos Espíritos, em 1868 veio o livro A Gênese. E durante todo esse período, Kardec, embora já tivesse acesso àquilo que Darwin apresentava para nós, ele continuava tendo mais certeza naquilo que era mais aceito, que era exatamente a visão que nós tínhamos da geração espontânea. E aqui então, em 24, portanto aqui quase 50 anos depois de Kardec, nós vamos encontrar aqui esse novo cientista que trazia também essa proposta da geração espontânea a partir dessa sopa primordial. O que é essa sopa? Dá para a gente imaginar assim uma pequena poça de líquido e dentro desse líquido uma série de elementos químicos entrando em reação.
E junto dessa reação nós tínhamos uma temperatura abafada, gases, eletricidade através ali, né, das descargas elétricas na atmosfera, e tudo isso então nessa sopa, acabou cozinhando essa sopa e eis que surgiu então a vida. Vamos então à explicação dele. Essa teoria propôs uma explicação para a origem da vida na Terra, baseada na química pré-biótica e nas condições da Terra primitiva. De acordo com a teoria de Oparin, a atmosfera da Terra primitiva era composta principalmente por gases como o metano, amônia, água, vapor de água, mas era pobre em oxigênio. Essa atmosfera, combinada com as condições ambientais da época, incluindo a presença de raios solares e descargas elétricas, teria proporcionado uma fonte de energia para a síntese de moléculas orgânicas a partir de compostos inorgânicos. Oparin sugeriu que essas condições propícias teriam levado à formação de moléculas orgânicas complexas como os aminoácidos e os açúcares nos oceanos primitivos da Terra. Essas moléculas teriam se acumulado em uma sopa primordial ou caldo primordial rico em compostos orgânicos. Posteriormente, Oparin propôs que essas moléculas orgânicas complexas poderiam ter se combinado para formar proteínas, ácidos nucleicos e outras macromoléculas essenciais para a vida. Então a gente vê, né, a proposta dele era, dentro dessas condições, todos os elementos que poderiam criar aquela estrutura base para que a vida efetivamente pudesse surgir, tudo isso foi criado a partir dessas condições. Esse processo foi sugerido como uma etapa importante na transição da química pré-biótica para a formação de sistemas vivos primitivos, como os coacervados e os microsferas protocelulares. Então, microsferas protocelulares era aquilo que dava o início das células, portanto, a origem da vida. Essa teoria de Oparin teria sido proposta há quase um século. Suas ideias iniciais ainda são consideradas fundamentais no estudo da origem da vida. No entanto, é importante mencionar que a compreensão científica atual sobre a química pré-biótica e a origem da vida continua a se desenvolver, e várias pesquisas e experimentos são realizados para investigar e aprimorar essas ideias. Então, como são teorias e, portanto, não podem ainda ser comprovadas, se novas informações vierem, ou vão reforçar essa teoria, ou vão criar uma nova teoria, uma nova proposta a respeito da criação da vida. Aqui nós temos, então, sobre a teoria da geração espontânea, que era, mais uma vez, a teoria vigente naquela época e continua sendo ainda a teoria vigente. Vamos entendê-la um pouquinho melhor. A teoria da geração espontânea, também conhecida como abiogênese, a gente já leu lá em cima um resumo, só estou aqui desenvolvendo um pouco melhor para a gente poder entender as respostas, as perguntas que Kardec fazia e as respostas que ele recebeu. A teoria da geração espontânea, também conhecida como abiogênese, foi uma antiga hipótese que postulava que organismos vivos poderiam surgir espontaneamente a partir de matéria não viva. Essa teoria propunha que seres vivos, como insetos, ratos e micro-organismos, poderiam surgir naturalmente a partir da matéria em decomposição ou substâncias inanimadas. Aqui é algo interessante, porque traz uma relação não apenas a respeito da ideia da origem da vida, mas até mesmo do desenvolvimento de outras ciências, como o caso da medicina, por exemplo. Era muito comum naquela época as experiências cirúrgicas, que ainda eram experiências, e a grande maioria dos pacientes que eram operados morriam na mesa de cirurgia. Primeiro porque eram feitas naquelas arenas que pareciam meio que um pequeno teatro, né, que era arredondado,
Lá embaixo ficava uma maca com os cirurgiões, e em volta ficava todo aquele público olhando curiosamente, principalmente ali que eram jovens médicos, né, ou mesmo pessoas curiosas, que ficavam vendo aquilo acontecendo. Então era assim, não precisava lavar as mãos, os instrumentos cirúrgicos ficavam numa sacola, depois pegava e cortava, tinha ali no chão serragem para poder absorver o sangue que escorria dos pacientes e naturalmente eles morriam. Uma outra passagem também, em que havia um hospital em que nós tínhamos uma sala de parto e do lado da sala de parto onde se faziam autópsias. Então mesmo o médico que fazia uma autópsia, rapidamente ele passava um paninho na mão e ia lá fazer o parto de uma mulher. Geralmente a mulher morria por causa de uma infecção e eles não sabiam por quê. Começaram a fechar janelas, porque acreditavam que essas infecções vinham por causa do ar contaminado, mas ainda assim continuavam morrendo. Até que um médico um dia chegou e falou, olha, eu vou usar água com cal e vou fazer com que todos aqueles que trabalhem em autópsia, ao passar de um procedimento para outro, lavem as mãos. E aí então aconteceu uma grande redução e as mulheres que eram atendidas por esses obstetras, entre aspas, né, já que a obstetrícia não era uma ciência desenvolvida, mas era um procedimento que qualquer médico fazia, e aí então começaram a diminuir as mortes. E aí eles começaram a entender que havia algo mais além daquelas bactérias, além daquele ar contaminado, mas que eram micro-organismos que estavam nas mãos e nos instrumentos. Aquilo então começou a evolução dessa microbiologia, desse entendimento do que era exatamente ali essas infecções. E aí então, esse caso que foi colocado aqui para nós da geração espontânea era algo muito curioso. Porque como não se conhecia esse micro-universo dos micro-organismos, quando eles pegavam um cadáver, por exemplo, davam o banho no cadáver, deixavam ele quietinho ali. Depois de alguns dias começavam a aparecer larvas. Aquelas larvas andando pelo corpo, aquele cheiro de decomposição. O que eles imaginavam? Que tudo aquilo surgiu espontaneamente. Lixo acumulado, de repente aparecia ratos, baratas e outros tipos de moscas. E eles falaram, mas aqui não tinha nenhuma mosca. Então elas apareceram por causa dessa matéria orgânica, desse apodrecimento. Então foi com essas observações, por isso que foi colocado aqui para nós. Poderiam surgir naturalmente a partir da matéria de decomposição. E eles colocavam insetos, ratos e micro-organismos. Como eles não sabiam de onde surgiu aquilo, que uma mosca, por exemplo, poderia colocar um ovo e esse ovo se desenvolver e eclodir, como eles não viam isso, acreditavam que simplesmente aparecia do nada. E continua aqui para nós. De acordo com a teoria da geração espontânea, era comum a crença de que certas formas de vida surgiam espontaneamente em condições específicas. Por exemplo, acreditava-se que os vermes apareciam em pedaços de carne em decomposição, moscas surgiam em carcaças ou restos de alimentos e ratos se originavam em pilhas de grãos. No entanto, no século XIX, a teoria da geração espontânea foi desafiada por experimentos científicos como os realizados pelo cientista francês Louis Pasteur. Olha aí, Louis Pasteur, a pasteurização. Pasteurização, processo de matar micro-organismos que estraga o leite, por exemplo. Então Pasteur demonstrou que os micro-organismos não surgiam espontaneamente em meios estéreis, desde que os frascos ou recipientes estivessem adequadamente selados para impedir a entrada de organismos do ambiente externo. Esses experimentos, e é bem interessante a gente conhecer um pouco dessa história, né? Porque a gente vê o que hoje as crianças, os jovens aprendem na escola a respeito da microbiologia, a respeito da asepsia, das experiências. Naquela época eles tinham que aprender na raça, através de erros e acertos. E quantas mortes aconteceram até que eles percebessem qual era a causa
e hoje esse conhecimento vem sendo transmitido e evoluindo para a nossa geração e para as gerações seguintes, né? Mas ele diz assim, esses experimentos e outros estudos subsequentes levaram à rejeição da teoria da geração espontânea. Em vez disso, foi estabelecida a teoria da biogênese, que possuía que todo ser vivo se origina a partir de outros seres vivos pré-existentes, por meio da reprodução. Assim, a teoria da geração espontânea não é mais aceita como uma explicação válida para a origem dos organismos vivos. Atualmente, acredita-se que a vida na Terra tenha surgido a partir de processos como a química pré-biótica, a formação de moléculas orgânicas complexas e a evolução gradual dos seres vivos a partir de ancestrais comuns. Então, aquela ideia de que a vida surgia pronta já não é mais aceita, mas que condições favoráveis para a criação e desenvolvimento dessas estruturas que dão origem à vida, depois de um longo processo de evolução, faz então com que as primeiras células surjam. Então essa é a teoria que nós temos hoje, e aquilo que Kardec na época não compreendia, exatamente porque a microbiologia não era algo desenvolvido naquele período. O próprio Pasteur, como foi colocado para nós aqui, era contemporâneo de Kardec no século XIX. E mais uma vez, quando uma teoria dessa era apresentada, ela demorava anos para ser aceita. Basta a gente lembrar, por exemplo, né, que quando nós pegamos, no caso, por exemplo, das infecções, dos cirurgiões daquela época do século XIX, eram pessoas muito renomadas na sociedade. E aí quando chegava alguém e trazia uma proposta dizendo, olha, você que é um doutor que tem 20, 30 anos de experiências nessa medicina atual, você precisa lavar a mão, porque o paciente morreu por sua causa. Aí dá para a gente ver, né, imaginar aquelas fotos do século XIX, aqueles homens vestidos de fraque, cartola, aquelas barbas longas, né, porque a barba era uma característica dos homens sábios, né? E você dizer assim, olha doutor, você que tem 50 anos de medicina, você matou o seu paciente porque você não lavou a mão. Então imagina, mudar a cabeça dessas gerações, elas vão demorando muito tempo. E por isso, então, nós temos que, quando surgiu uma teoria como essa, no caso de Pasteur, no caso de Darwin e outros pesquisadores, o tempo que isso demorava para ser aceito pela comunidade. E mais ainda, vinham todas aquelas rixas nacionalistas que eu comentei com vocês. Que enquanto Pasteur era francês, tinha um outro inglês que trazia uma outra teoria. Cada país ficava ali, né, apresentando a sua própria teoria e as suas próprias verdades. E Kardec, naturalmente, era influenciado pelo conhecimento francês daquela época. Para a gente poder aqui seguir, então, para o nosso final, a gente viu que a gente leu muito pouco daquilo que o Livro dos Espíritos apresenta, exatamente porque a visão que Kardec tinha de ciência naquela época era uma visão restrita ao seu conhecimento. Fora isso, Brás, fora as dificuldades que a própria sociedade criava, além também da própria ideia da religião. De você dizer que não foi Deus que criou, cheguei até a comentar com vocês também, né, que quando Darwin trouxe para nós a ideia da evolução das espécies, os jornais, as revistas, né, os periódicos da época, além dele ter sido excomungado naturalmente, né, pela igreja anglicana, porque ele era anglicano, então ele foi expulso da igreja, ele ia para o inferno arder por toda a eternidade, porque ele dizia que Deus não criou a vida, mas que o homem veio do macaco. Porque é assim que ele compreendia naquela época. E aí então, quando ele trazia uma ideia como essa, os jornais ridicularizaram ele durante muito tempo. As imagens de Darwin, o corpo de um macaco com a cabeça de um homem, era publicada nos jornais. Assim como Kardec também, que tinha ali o seu grupo social, começou também a sofrer rejeição, porque ele dizia que era possível conversar com os mortos. Era um mundo muito difícil naquela época, né? Muito complicado. Então Kardec aqui ele trouxe o seguinte para nós. Quando a Terra começou a ser povoada, os espíritos trouxeram aqui uma resposta poética, né, falando que no momento específico, com as condições específicas, a vida surgiu. Até aí estamos ali ainda meio que fora sem muita clareza nas orientações.
44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se agregaram, se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastado e formaram os germes de todos os seres vivos. Olha a ideia da geração espontânea aqui. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Olha só, o surto de cada espécie. Então é como se cada espécie começasse então a surgir na Terra. E agora a gente sabe que dos seres unicelulares, depois de milhões de anos, se não até bilhões de anos, esses seres unicelulares foram criando condições de se tornarem multicelulares e depois trazerem desenvolvimento. Então as espécies não surgiram prontas, como traz para nós aqui a proposta dessa resposta. Os seres de cada uma dessas se reuniam então e se multiplicavam. Eles se uniam e se multiplicavam. Então surgiu a mosca se multiplicou. Surgiu uma minhoca, a minhoca se multiplicou. E não a evolução natural que nós conhecemos hoje. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem a existência nova em um novo globo. Aqui também já traz a ideia, que o próprio André Luiz também já reforça, falando para nós sobre esses elementos vivos, em termos de espírito, que vieram trazidos para o nosso planeta para dar origem a essa vida que tem hoje. Mas, de qualquer forma, são teorias que são apresentadas, são explicações que os espíritos trazem que hoje o nosso conhecimento não consegue alcançar. Aqui, depois, nessa mesma 45, Kardec traz aqui uma longa explicação falando sobre química orgânica e inorgânica da sua época. E aqui embaixo, na 46, ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Então ele fala para nós aqui sobre os seres, sobre os micro-organismos que encontram condições para poder se desenvolver. Mas não nessa forma como eles apresentam aqui. Mas é um desenvolvimento muito mais demorado, muito mais complexo, né? Então não é simplesmente um germe que dá origem a uma abelha. A própria abelha é a evolução de seres mais primitivos que durante aqueles bilhões de anos foram se desenvolvendo. 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Então, havia uma sementinha de seres humanos junto com a sementinha de outros seres aguardando o momento para evoluir? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar ao que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. A ideia romântica do Gênesis, que o homem surgiu do barro. Aqui a gente percebe que não foi tratada a questão da evolução das espécies. Então que o homem nasceu de um germe que tinha características dos homens. Era aquele pequeno ovo. Enquanto que Darwin fala sobre a evolução das espécies a partir dos primatas. Então é natural que nós encontremos nessas respostas aquilo que era característico naquele período. 48 e 49, para a gente poder finalizar. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos seres primitivos da Terra? Não. Todos os vossos vocábulos são quiméricos. Então, quer dizer, não naquela época. Hoje, através de estudos que são feitos pela arqueologia, pela antropologia, pela biologia, nós conseguimos encontrar
aquelas espécies intermediárias que deram origem aos hominídeos e que chegaram até onde nós temos hoje o Homo sapiens. No livro Gênesis, a Gênese, Kardec, em 68, quando se falava sobre a evolução do princípio espiritual e a evolução das espécies, ele já trouxe para nós um esboço daquilo que Darwin falava. Quando ele propôs, por exemplo, que o homem é uma evolução do macaco, mas que espíritos humanos encarnavam em macacos, estimulando o desenvolvimento daqueles organismos que pudessem se tornar homens. Porque em 1858, 1868, que era o período em que Kardec viveu, não havia descobertas de fósseis como nós temos hoje. Crazy, bom dia. Não havia daqueles fósseis. Então, a única relação que o homem tinha com seres mais primitivos eram os macacos. Então era macaco virava homem e simples assim. A partir desse período, porque as grandes descobertas de arqueologia começaram a surgir a partir de 1880 até 1920, foi uma febre naquele período. Porque cada indivíduo que descobria um fóssil, ele ganhava notoriedade, o nome dele ia para os jornais, ele fazia exposição. Havia inclusive fraudes e fake news daquela época também. Alguém que pegava, por exemplo, ali um crânio de um macaco, dava uma lixadinha aqui, uma ajeitadinha ali e falava que era uma espécie nova. Porque era uma corrida desesperadora pela fama e pelo dinheiro. Então muita gente acabou entrando nesse grupo das fraudes, mas muitas descobertas verdadeiras também foram encontradas. Até perceberem, por exemplo, que fósseis que foram encontrados datavam, hoje nós sabemos disso, né, através da datação de carbono. Então nós temos hoje espécies que datam de 3 milhões de anos. Kardec não conhecia naquela época. Portanto, ele não sabia qual que era exatamente ali aquele elo perdido, essa expressão que era bastante usada, décadas de 1970, 1980, até filmes foram criados com essa expressão, né, em busca do elo perdido. Qual que é esse elo perdido? Eles queriam saber qual era exatamente a espécie que conectava os primatas aos seres humanos. Só que a ciência evoluindo foi percebendo que não era uma espécie, eram várias espécies que foram evoluindo, se transformando. Primeiro ali, né, começamos com o Homo habilis, depois começamos ali com Homo erectus e outros tantos nomes que foram dados até chegar à espécie humana. E todas essas espécies intermediárias acabaram desaparecendo. Exatamente por uma questão de seleção natural. Os seres, né, a gente lembra que Darwin falava sobre isso, que o indivíduo mais forte sobreviveria, mas não em termos de força física, mas em força adaptativa. Eu gosto muito de brincar com meus alunos quando falo assim, quem que é mais forte, o elefante ou o pinguim? Ah, é o elefante. Então pega o elefante e põe no Polo Sul para ver quanto tempo ele demora lá. O pinguim vive de boa, nadando no gelo, dormindo, se reproduzindo. O elefante não duraria 2 dias. Ah, mas é diferente. Não, não é diferente, é uma questão de adaptação. Cada um é forte dentro do seu meio. E nesse caso, entre homens, Homo sapiens sapiens que nós somos, e esses seres mais Homo sapiens, mais de espécies inferiores, digamos assim, do ser humano, pois é, né? E olha que eles chegam, viu, Dudu? Está tão maluco hoje que tem pinguim nadando fácil aqui no nosso litoral. Então, essas espécies anteriores acabaram simplesmente desaparecendo. Por falta de adaptação. Então o ser humano, ou por falta de adaptação, por uma questão de seleção natural, ou por recursos do plano espiritual, de planejamento, de evolução do nosso planeta que nós não compreendemos. Mas então nós percebemos essa lacuna que existia entre o período que Kardec conhecia e o período que nós temos hoje, a falta de conhecimento de como se deu essa evolução. E para nós isso é muito importante, porque da mesma forma que nós encontramos todos esses fósseis que vão mostrando essas espécies inferiores de 5 milhões de anos para cá, para chegar àquilo que nós somos hoje, podemos olhar não apenas organicamente, mas vemos também que o nosso planeta
dentro daquela classificação que Kardec apresentou. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regenerados, mundos felizes e mundos angelicais. Nós encontrávamos no nosso planeta, naquele período em que ele era um mundo primitivo, espíritos ou princípios espirituais também primitivos. Quando nós vemos aquela foto da Lucy, por exemplo, aquele fóssil completo mais antigo que foi encontrado lá na África, naquela região da Etiópia, se não me engano, o nome Lucy foi dado, né, porque no rádio tocava Lucy in the Skies, with Diamonds, né, como os Beatles cantavam, né, então deram o nome de Lucy para ela. Aquele cerco, ele é pequeno, tinha 1,5 metro talvez. Tinha aquele formato bem característico, aquele crânio bem diferente do nosso. Imaginemos o princípio espiritual que habitava aquele organismo. Que quando os espíritos respondem a Kardec que a transição entre os animais e o espírito humano se dá no mundo espiritual, nós vamos encontrar também aqui no nosso planeta o período em que aqui no nosso planeta era um laboratório. A partir do momento em que nós nos transformamos no mundo de provas e expiações, com responsabilidades, com questões morais que vão se desenvolvendo, e aí então tudo começa a se transformar e o nosso planeta deixa de acolher esses seres primitivos. Então isso mostra para nós, né, o quão ainda temos que descobrir para poder trabalhar nessa escala biológica e ao mesmo tempo compreender também a escala evolutiva do espírito. E aqui na última questão, só para a gente finalizar esse tema, falava sobre o germe da espécie humana, né? Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? Ainda o pensamento da geração espontânea. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para transmitir segundo as leis de reprodução. O mesmo se deu com diferentes espécies de seres vivos. Então aqui uma visão da questão 43 até a questão 49, uma visão essencialmente limitada ao conhecimento da época, inclusive da própria resposta dos espíritos, que traziam essas orientações falando desses germes das espécies, germes das espécies humanas, então também o conhecimento da época. André colocou, né, mas onde Kardec disse que a evolução animal para o homem se passa no mundo espiritual? Lá embaixo, Andréia, lá no último item, da segunda parte, que fala sobre os animais e o homem. Lá os espíritos dizem que essa transição entre um e outro se dá no mundo espiritual. Tá? Pega a segunda parte, lá no final, quando fala das plantas, dos minerais, os 3 reinos, na verdade, é o título do item. Nesses 3 reinos, Kardec fala sobre a evolução do espírito humano e dos animais, e eles falam sobre essa transição. Tá? Mas a gente vai chegar lá com calma, a gente consegue alcançar. Bom, e o próximo item, pessoal, para a gente fazer no nosso próximo encontro, o próximo item... povoamento da Terra, Adão. Então, olha só, mais uma vez, Kardec trazendo essa visão da ciência para entrar em contraste com a visão da religião, a visão dogmática da época. Adão e Eva, tanto que na pergunta número 50, ele já pergunta, a espécie humana começou por um único indivíduo? Então, essa visão da mitologia hebraica, que falava sobre a origem de um único indivíduo que veio do barro, com um sopro nas narinas e coisa e tal, Kardec diz assim, olha, muito bonito, muito poético, mas a ciência diz o contrário. Então a gente vai trabalhar com isso no próximo encontro, e ele vai desenvolver um pouco mais essa questão lá no próprio livro A Gênese, onde ele vai aprofundar um pouco mais sobre tudo isso. Mas a gente vai então abordar esse tema na semana que vem. E é isso, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje.